sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E continuamos a estudar a belíssima obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade generosa de Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. E hoje nós estamos no programa 32, que ele intitulou Médium Inesquecível. E esta página foi dada como um comentário da questão 231, primeiro parágrafo, do Livro dos Médiuns. Esse capítulo 21 fala sobre a influência do meio. E Kardec pergunta assim: o meio em que o médium se encontra exerce uma influência nas manifestações? E os espíritos respondem: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto no bem quanto no mal. E aí vamos ver o que Emmanuel fala acerca desse médium inesquecível. Quem é este médium inesquecível? E ele começa nos falando assim: estudando mediunidade ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Ah, meus amigos, então é da figura de Paulo de Tarso que ele vai falar para a gente. Esse espírito que muitas vezes ele é citado, mas pouco conhecida das suas lutas. Quase sempre ele fica no caminho de Damasco, e a divulgação que Paulo fez é o bandeirante do Evangelho. Mas aí, como é que esse processo se desenrolou? E ele coloca assim: em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. O meio que ele nasceu, Paulo nasceu no meio do judaísmo, teve a formação por Gamaliel, sabia da lei, era inclusive a esperança do judaísmo da época. Então Paulo ele foi preparado para ser aquele bem-sucedido doutor da lei. E com uma inteligência rara, porque ele tinha a maestria das línguas, ele dominava o grego, ele dominava o hebraico, ele dominava o latim, ele dominava as línguas todas. Então ele tinha toda essa facilidade para ser um apóstolo, para ser alguém que divulgaria com muito talento as ideias do judaísmo, sem contar a sua inteligência, né? Sua grande inteligência. Mas na verdade, então era tudo contrário do Evangelho, porque ali ele foi criado para o orgulho, para a evidência, para o sucesso, e o Evangelho é justamente o contrário. E ele continua nos falando: a sombra do fanatismo e da crueldade não se instalará apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Então, meus amigos, que coisa séria, não é? Porque, na verdade, é o fanatismo. E o que é o fanatismo na nossa vida? É quando a gente acha que já sabe tudo. A gente não abre espaço para o estudo, a gente não abre espaço para o entendimento, a gente não consegue ouvir outras vozes, a gente não consegue ter interlocutores, respeitar os interlocutores. Eu posso não aceitar, mas respeitar a ideia, entender. É muito interessante como as pessoas pensam, né? Por que elas pensam daquela forma e se posicionam daquela forma? Então, um exercício de compreensão que não é essa caridade sediça, mas é um exercício enriquecedor do homem.
Quando a gente aprende a compreender o outro, o momento do outro, ele está rico. E muitas vezes nos pouparemos de determinadas dores, de lutas totalmente desnecessárias, porque aprendemos através da observação, através da atenção, através do respeito. É aprendizado. Mas o fanático, ele não consegue ver nada além da sua própria ideia. E aí, dentro do fanatismo, a gente sabe que a lei mosaica, no momento, era uma beleza, era mais apropriada. Mas já a crueldade, o olho por olho, dente por dente, aquela situação já fica ultrapassada pela ideia cristã, pela ideia de bondade, de respeito, de tolerância trazida com Jesus, né? Então essa sombra não estava apenas no sinédrio, mas essa sombra estava nele. Paulo, Saulo, né? Ele abraçava essa ideia. E aí o que aconteceu? Ele foi perigoso instrumento de perseguição e da morte. Ele feria, humilhava, injuriava a todos que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Isso é algo muito sério, meus amigos. Não pensa igual a mim, eu vou ferir, eu vou humilhar, eu vou injuriar. E muitas vezes a gente faz isso em questões pequeninas. Temos um corpo de doutrina respeitável, é a terceira revelação, é a generosidade de Deus junto a nós. Mas temos as colunas de espíritos que dirigem as casas espíritas. E dentro dessa direção, nós vemos certos encaminhamentos. Em termos de horário de reuniões, duração das reuniões, em termos da metodologia do tratamento, usando, né, o magnetismo ou não. Cada um vai ter a sua questão. E a gente, às vezes, vira inimigo do outro. Não, a gente fala assim, uma questão doutrinária, mas não é questão doutrinária não, é ponto de vista. É porque não faz conforme eu acho que tem que fazer. Mas como Jesus falou que a gente tem que reconhecer a árvore pelos frutos, aquele feito ali atende a um grupo, beneficia um grupo, então a árvore má não pode dar frutos bons, não é isso? E aí, essa era a postura de Paulo, né? Do Saulo, na verdade. Ele se entrincheirou, se prendeu com as algemas do ponto de vista. Mas, aí vem o mar de Emmanuel, desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. E aí vamos pensar na postura de Paulo e na nossa postura. Quantas vezes, queridos, nós temos assim orientações de amigos espirituais generosíssimos e que a gente vai percebendo pela linguagem, pela vibração, pelo conteúdo da mensagem, que são superiores a nós. Mas aí, e muitas vezes chamando atenção com certas posturas, certas atitudes que tomamos, certas palestras, né, certas palavras que encetamos. E aí a gente fica assim, e agora? E agora? Aí eu fico me lamentando, eu entro no desespero, eu começo a me autocondenar, né? E aí eu paraliso em tudo isso. Na verdade, esses amigos espirituais, eles não surgem como censores, mas sim são
anfitriões, vamos dizer assim, para a nossa renovação íntima. Eles nos convidam à nossa renovação íntima. Analisa, deusa, naquele momento em que você consegue compreender, em que você consegue calar não só a boquinha, mas calar sua mente. Como é que o ambiente melhora? Como é que o trabalho cresce? Olha a produção à sua volta, cada vez que você se porta cristãmente, mesmo com sacrifício. Então é aquilo que Paulo fala em uma de suas epístolas, que é o estímulo santo. É esse o objetivo da comunicação conosco. E aí Paulo ele percebe, né, que a família espiritual de Jesus, o povo da casa do caminho, não dá para agasalhá-lo de pronto. Por quê? Porque estava todo mundo muito dolorido. Ainda estavam, hoje nós falaríamos modernamente, na elaboração do luto pela questão do Estevão. Não só do Estevão, mas das inúmeras famílias que foram dizimadas, pais de família, mães, crianças, não houve respeito. E aí a gente vê até, fazendo um parêntese, da postura de Saulo, que com certeza, de acordo com a lei, não seria assim, mas ele tinha mandatários, ele era mandatário e tinha subordinados. E a gente sabe que muitas vezes o subordinado, ele age em nome daquele mandatário, mas faz do seu jeito. E a gente vê muitas vezes esses episódios tristíssimos nas diferentes polícias do nosso planeta, em que a criatura, usando o livre-arbítrio, ela aproveita aquele cargo para cometer arbitrariedades. Então, aquele grupo, né, na Casa do Caminho, estava muito ressentido ainda, muito temeroso, porque quando há o agravo à nossa integridade física, a gente fica temeroso, né? Mas ele, ao invés de entrar na vitimização, tá vendo, não estou acreditando em mim, e agora? Ele não se sente fracassado, não. Ele observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. E o que é o remorso vazio? É aquele que não me leva a nada, meus amigos. Eu fiz isso, aquilo outro. Tá bem, fiz tudo isso. Mas aonde que eu chego? Como é que eu caminho? Se eu constato o que eu fiz e isso não me leva a pensar como é que eu posso fazer melhor, é remorso vazio. Eu estou gastando tempo, eu estou gastando meu fluido, estou me esvaziando por dentro e não estou conseguindo realizar a minha principal tarefa, que é a minha renovação. Mas Paulo não. Paulo empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Gente, é essa viagem linda que nós somos convocados através da reencarnação. A viagem da própria renovação. É a essa viagem linda que a nossa Rádio de Janeiro, tão querida, ela oferece recursos. O programa é gravado. Hoje estava lá, aniversário do maridão, estava lá fazendo um bolo, a situação toda, ouvindo, né, os programas. Que delícia! E aí eu ouvi notícia, me informei sobre um transporte que eu deveria pegar ou não. Então, é um momento assim, não é de alienação da nossa vida, mas é de a gente viver com qualidade. E que bom quando a gente tem uma equipe comprometida, como a equipe da rádio, que já faz essa seleção pra gente. Não é? Por isso que a gente sempre pede assim, vamos ajudar a rádio, vamos nos empenhar para que ela continue a desempenhar a sua tarefa, porque isto tem sido útil para a maioria de nós. E ele continua a falar, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, através da psicografia abençoada de Francisco Xavier, comentando a primeira pergunta da questão 231 de O Livro dos Médiuns, que fala sobre a influência do meio, numa página intitulada Médium Inesquecível, recebida na reunião pública de 6 de maio de 1960. E ele continua nos ajudando assim. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo
a colaborar com os outros. E é interessante, tem uma outra página belíssima de Emmanuel, que ele diz: une-te aos outros, sem esperar que os outros se unam a ti. Porque às vezes eu fico na expectativa que o outro chegue perto de mim, que o outro me compreenda, que o outro colabore comigo, que o outro me ajude, que o outro me ensine. Mas será que eu tenho esse movimento de ir, que o outro me perdoe? Mas será que eu tenho esse movimento de pedir perdão, me unir ao outro, ajudar o outro, ensinar o outro, fazer aquilo que eu posso, me movimentando, indo até lá? Porque assim, gente, Saulo caiu do cavalo. No momento em que ele cai, ele teve que se levantar com os próprios pés. E a gente às vezes cai, mas a gente fica ali parado, a gente não fica esperando que alguém venha para resolver uma questão que é nossa, sem entender o chamado da renovação própria, sem empreender a viagem da própria renovação. E continua então Emmanuel falando: encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes, pelo amor com que ensinava a verdade. Mas, em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. E é assim, gente, ele é açoitado, é preso, mas também é aclamado. E, nesse momento, ele possui uma maturidade espiritual, é a aquisição de maturidade espiritual. A pessoa não se empolgar tanto com sucesso, nem se arrasar tanto com fracasso. Eu vi num desses programas da TV fechado, em que tem uma cozinheira que entrevista, né, algumas pessoas famosas, aí, personalidades da mídia, e ela fez a entrevista com o Zico e com o Luiz, com o nosso... Luiz não, meus amigos, desculpe, Lúcio Mauro Filho, né? Então, assim, o Zico como um pai famoso, como é que os filhos se portam. E o Lúcio Mauro Filho como um filho de um famoso. E aí o Lúcio Mauro falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o pai, né, e é muito comum os pais artistas, tentar evitar que os filhos entrem no meio, porque é um meio difícil, né? O glamour é só na capa de revista, né? Só na reportagem, porque é um meio de muita luta, de muita dificuldade. Então o pai não gostaria, mas ele quis. Aí, aos 17, 18 anos, em que ele foi fazer uma cena, né? E aí ele viu o pai brigando com uma pessoa, um personagem ali. Aí ele entendeu qual era o papel dele. E aí ele falou assim, mesmo a grande família ficou 16 ou 19 anos no ar, ele falou assim, isso nunca subiu a cabeça dele, porque ele sabia que haveria um momento que aquilo poderia acabar e que ele tinha que continuar trabalhando. Olha a maturidade, não é? Da experiência. E com o Paulo teve isso também. Em Atenas, quando ele começa a falar dos deuses, né, na Acrópole, as pessoas começam a aplaudir. Mas quando ele fala do novo Jesus de Nazaré, bem diferente daqueles deuses vaidosos da mitologia grega, ele é apedrejado. E a gente lembra que Timóteo, ele fingiu de morto, e Timóteo foi que deu o apoio, né? Então, continua falando aqui. Tolera assaltos e elogios como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda Boa Nova que Deus operava maravilha pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. Porque, na verdade, Paulo, ele tinha o anseio da vida doméstica. Ele encontra Abigail, que é aquele anjo que ele diz, né? Um anjo tutelar para a sua vida, gente. Então, ele tinha a vocação para a vida conjugal, né? Mas no momento em que há toda aquela dificuldade, que a gente pode encontrar lá no livro Paulo Estevão, em que ele se afasta da Abigail por orgulho,
que a própria Abigail desencarna, que ele tem o perdão de Estevão, e mais tarde, pela abençoada mediunidade, ele tem o contato com Estevão e tem o contato com a Abigail, né? A Abigail falando aqueles 4 imperativos, que eu não sei se a ordem é essa, tá, gente? Mas trabalha, perdoa, né? Ama, trabalha, perdoa, ama e esquece. Ela dá os 4 imperativos para ele. Então, ele trabalha sem parar. E é interessante que no curso As Cartas de Paulo, lá do Leon Denis, tem um tema, né, que é sobre essa questão da sexualidade de Paulo, a energia sexual de Paulo, que ele não pôde exercer em família, mas ele exerce o quê? Na tarefa da divulgação, porque como Paulo andava, como Paulo trabalhava, ele transmuta isso em trabalho, né? Embora tivesse a sensibilidade, a mediunidade da cura, né? Deus operava maravilhas através das mãos de Paulo, né? Mas ele diz, esse espinho na carne, ele tem que viver o quê? Em oração, em vigilância, permanentemente assim. E continua Emmanuel a falar. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Parece até que Emmanuel coloca que Paulo não teve tudo aquilo que a gente muitas vezes persegue. A gente acha que se tiver uma vida financeira excelente, com facilidades, privilégios, porque eu sou médium, sou trabalhador, né? Uma posição social de destaque, um apoio político, aí sim eu vou poder servir melhor a causa do bem. Vamos perceber. Paulo de Tarso, o bandeirante do Evangelho, não teve tudo isso, ou melhor, por amor a Jesus, ele perdeu, ele abriu mão de tudo isso. E aí a gente lembra a belíssima parábola da pérola, daquele homem que procura uma pérola preciosa. E sabendo, né, que aquela pérola está no terreno, ele vende tudo que ele tem, compra aquele terreno e fica feliz com aquela pérola. Vamos olhar então essa mediunidade que nos conduz ao Evangelho, né, como essa pérola preciosa, em que vai exigir de nós o esforço, a dedicação, o carinho, o respeito, a vontade de trabalhar. E ele continua. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram através dos séculos como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar o sistema de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Então, é essa a posição perfeita, não é? A gente pede orientação? Pede, deve pedir sim. Mas vamos pensar o quanto nós já temos, o quanto nós já recebemos em termos de apoio para caminharmos com equilíbrio, para caminharmos com amor, para caminharmos com a boa vontade. Então, amigos, vamos trabalhar. Vamos valorizar esse talento que Deus nos deu, que é a mediunidade. Não esperemos nada maior do que já temos. Trabalhemos no passe, na conversa fraterna, na reserva. Trabalhemos honrando a Jesus. E nos momentos da dificuldade, que a gente possa sempre ter em mente esse médio inesquecível, Paulo de Tarso, né? E no momento em que parecer que está tudo muito difícil, vamos pegar a obra Paulo Estevão, tem em novela, tem através do YouTube, tem muitas formas da gente conseguir essa linda inspiração para sermos bons médiuns, amigos de Jesus. Muita paz, irmãos, muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.